As reservas de gás subterrâneas da Ucrânia, essenciais não apenas para o abastecimento interno, mas também para o equilíbrio energético da Europa, tornaram-se alvo de um ataque militar cuidadosamente orquestrado. A cidade de Stry, que até então parecia estar longe dos conflitos diretos, teve suas vastas instalações de armazenamento comprometidas, causando uma ruptura significativa no sistema energético do país. Com uma capacidade de armazenar uma imensa quantidade de gás, essas infraestruturas não eram apenas vitais para o consumo local, mas também funcionavam como um elo estratégico entre o Irã e os mercados europeus, tornando-se um alvo de grande relevância. O ataque, realizado com precisão milimétrica por mísseis de longo alcance, causou danos irreparáveis a uma parte crucial da rede energética ucraniana. Embora Stry fosse conhecida principalmente por seu papel no armazenamento de gás, a cidade também servia como um centro logístico de importância vital, facilitando o transporte de armamentos e suprimentos para as linhas de frente do conflito. A destruição dessas instalações afetou diretamente a capacidade de abastecimento do exército ucraniano, interrompendo a distribuição de recursos essenciais e deixando o país em uma posição mais vulnerável no cenário de guerra. Este ataque reflete uma tática militar que vai além da destruição de bens materiais, atingindo uma área estratégica crítica, com consequências de longo alcance para a infraestrutura e a segurança do país. A perda de uma instalação de armazenamento de gás de tal magnitude coloca em risco a sustentabilidade das operações de guerra e agrava ainda mais a já difícil situação energética da Ucrânia, que depende dessas instalações não apenas para consumo doméstico, mas também para manter sua posição política e econômica na Europa. Em um esforço para consolidar sua rede energética, o governo da Ucrânia havia buscado ativamente a colaboração de países europeus para armazenar gás em suas vastas instalações subterrâneas, promovendo uma infraestrutura robusta e confiável. No entanto, o recente ataque à cidade de Stry destruiu esse plano, deixando o país com apenas uma fração de sua capacidade original, com a capacidade de armazenamento reduzida a menos de 1/5 do que era anteriormente. Essa perda não apenas fragilizou a segurança energética da Ucrânia, mas também expôs vulnerabilidades críticas, com repercussões que se estendem além das fronteiras ucranianas, afetando toda a rede energética europeia. Além de danificar o setor energético, o ataque teve efeitos devastadores na vida cotidiana da população. A falta de combustível e a escassez de recursos essenciais causaram uma intensificação da crise humanitária, com algumas regiões rurais reportando uma queda de até 40% no fornecimento de bens básicos. Esse agravamento da situação tem gerado um sofrimento imenso em uma população já severamente afetada pelos combates contínuos. O fechamento da única mina de carvão ativa, que paralisou a produção de energia térmica, somado ao colapso das rotas ferroviárias essenciais para o transporte de suprimentos, criou um caos logístico ainda maior, complicando a capacidade do país de responder à crise de forma eficaz. Este ataque reflete claramente a estratégia russa de utilizar a energia como uma ferramenta geopolítica poderosa, não apenas prejudicando a Ucrânia, mas também afetando diretamente os interesses energéticos da Europa. Por muitos anos, a Ucrânia tem sido um elo crucial entre os vastos campos de gás da Rússia e os consumidores europeus, funcionando como um ponto de passagem fundamental para o abastecimento energético do continente. No entanto, a destruição das instalações de armazenamento de gás em Stry representa uma reviravolta estratégica, evidenciando a capacidade da Rússia de desestabilizar o mercado global de energia. Ao afetar essas infraestruturas vitais, a Rússia não apenas atinge a Ucrânia, mas também cria um efeito dominó que reverbera por toda a Europa, colocando em risco a estabilidade econômica e energética de diversas nações que dependem desse fornecimento para manter sua produção e consumo. Além de suas repercussões econômicas e estratégicas, o ataque ilustra a sofisticação das operações militares russas, que vão muito além da simples destruição de ativos físicos.
A precisão dos mísseis utilizados demonstra uma capacidade de planejamento meticuloso, voltada não apenas para comprometer as infraestruturas, mas também para desestabilizar a moral da população e das forças armadas ucranianas. A destruição de pontos estratégicos vitais, como as instalações de gás e as rotas de suprimentos, enfraquece a confiança no governo e nas suas capacidades de defesa, evidenciando a vulnerabilidade de lugares que antes eram considerados seguros e protegidos. Este ataque também coloca em xeque a dependência crescente da Ucrânia do apoio externo, principalmente dos aliados ocidentais, e revela a fragilidade de seus mecanismos de defesa interna, que não conseguiram garantir a proteção de ativos de tamanha importância estratégica. Militarmente, a destruição dessas instalações sublinha uma nova fase no conflito, onde os recursos energéticos não são apenas um alvo econômico, mas também uma forma de guerra psicológica e estratégica. O impacto do ataque não se limita ao enfraquecimento da infraestrutura física, mas também atinge a capacidade de resistência do país, pressionando a Ucrânia a repensar suas alianças e dependências. A necessidade urgente de aumentar a capacidade de proteção de suas infraestruturas críticas agora se torna ainda mais evidente, com o governo ucraniano sendo forçado a repensar suas estratégias de defesa e buscar novas formas de minimizar os danos causados por ataques desse tipo. Esse novo cenário abre portas para uma dinâmica ainda mais tensa no conflito, onde a energia, a segurança e a diplomacia internacional se entrelaçam de forma cada vez mais complexa. Esse ataque também destaca a mudança nas táticas militares russas, que começam a explorar uma guerra híbrida, combinando ataques físicos com desestabilização econômica e psicológica. Em vez de depender apenas do poderio militar convencional, a Rússia busca enfraquecer a Ucrânia e seus aliados por meio da destruição de ativos vitais, criando um ambiente de constante pressão, onde os recursos energéticos se tornam um campo de batalha tão importante quanto o próprio território. Essa abordagem não apenas altera a natureza do conflito, mas também redefine a importância dos recursos estratégicos no cenário geopolítico global. A destruição das instalações subterrâneas de gás da Ucrânia representa um duro golpe financeiro, principalmente devido ao fato de que cerca de 70% do gás armazenado em Dnipro era destinado ao consumo interno. Esse ataque compromete significativamente a capacidade do país de gerar receita, já que a produção de energia, um dos pilares da economia ucraniana, é agora profundamente afetada. Além disso, a interrupção do armazenamento de gás coloca a Ucrânia em uma posição de dependência ainda maior em relação ao fornecimento externo, especialmente à medida que a Europa, um dos principais consumidores, também sente os impactos de uma rede energética instável. Com a perda de uma parte substancial de suas reservas, o país enfrenta um déficit energético que se reflete diretamente em sua economia, que já se encontrava em declínio devido para danos contínuos causados pelo conflito em andamento. A crise econômica da Ucrânia é agora mais grave do que nunca. O impacto no mercado de gás vai além do aspecto financeiro, afetando também a posição estratégica da Ucrânia no cenário internacional. O país perde não apenas um recurso valioso para sustentar sua economia, mas também um ponto vital de influência política. O controle sobre essas instalações de armazenamento de gás oferecia à Ucrânia um poder de barganha significativo nas negociações com a Europa, permitindo que ela se posicionasse como um intermediário estratégico entre os produtores de gás russos e os consumidores europeus. Agora, com sua capacidade reduzida, a Ucrânia perde essa vantagem, enfraquecendo sua posição tanto no mercado energético quanto no campo das alianças políticas.